Olá, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um podcast do Grupo CGTech com a presença do Juliano Moretti. Juliano Moretti é o CEO da empresa Tiny, que trabalha na área de segurança eletrônica. Prazer, Juliano, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, nós que agradecemos o convite, é um prazer estar contigo e com os convidados do podcast. Imagina, nós que agradecemos a sua presença. Juliano, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você, porque hoje em dia os condomínios e associações têm muita dificuldade em realizar um projeto de segurança, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso, o que você pensa, quais são os conselhos que você pode dar para esses síndicos, presidentes, gestores que precisam fazer esse projeto, né? Sim, na verdade, quando você escolhe para um projeto, antes você tem que pensar qual o objetivo desse projeto. Então pense assim, eu estou elaborando um projeto de segurança para... O meu objetivo é preservar a vida dos condôminos, dos associados, dos moradores, ou é uma redução de custo? Se o seu objetivo for redução de custo, cuidado. Eu falo que um projeto de segurança, antes, ele tem que ser pensado para que você tenha tranquilidade caso, porventura, você venha ter algum problema, um incidente, uma possível invasão ou alguma coisa do tipo. Então, a gente está falando, você está dizendo que é muito importante, antes de qualquer projeto de segurança, quando a gente fala projeto de segurança eletrônica, gente, onde envolve câmeras, controle de acesso, é importante você ter a famosa análise de risco, né? Exatamente. Onde você pontua exatamente a necessidade do cliente para que evite também que ele gaste e não tenha a segurança que realmente ele precisa, né? Sim. Porque a gente vê hoje em dia no mercado que muitas empresas colocam várias câmeras e muitas câmeras não têm utilidade nenhuma, não é verdade? Sim, a gente recebe muitas empresas até de concorrentes e sempre a pergunta é, você faz um projeto para a gente aqui? Sim, e a pergunta é, eu quero colocar uma leitora facial aqui no condomínio. Você faz esse projeto? Isso não é um projeto. Isso não é um projeto de segurança. Eu estou simplesmente colocando uma leitora facial, ponto. Agora, a partir do momento em que eu coloco a leitora facial, eu cadastrei a face do morador e ele está entrando com uma pessoa dentro, no carro dele, como que você trata essa situação? Pense assim, muita gente hoje está indo para a linha de carro blindado, mas não esquecem que do carro blindado você sai para o mercado, você sai para um café, você sai do carro. Naquele momento, se a pessoa tem a informação, ela vai entrar no carro contigo, ela entra no condomínio, ela vem até dentro da sua casa. Se você colocou uma leitora facial, como que você esboça a reação? Como que você fala para o condomínio? Estou numa situação de pânico. Então percebe que o foco tem que ser no que a gente sempre fala que é um tripé de segurança. Pessoas, procedimento e tecnologia. Tecnologia é a última perna que você vai pensar. A primeira coisa é quais são os procedimentos de segurança que nós vamos atuar no condomínio. Sem e dúvida. aí, as empresas que participarem desse processo, elas têm que receber um documento em que fale assim, que é a famosa RFP, tá? Que é um documento em que você vai ter ali descrito quais são as qualidades da empresa, quais são as qualidades daquele projeto, quais são os pré-requisitos que eu preciso para que aquele projeto funcione. Então, a análise de risco para eu saber quais são os pontos de vulnerabilidade. Lembra que eu falo do tripé, a questão da cerca elétrica, por exemplo. Eu quero pôr uma cerca elétrica no condomínio. O cara vai lá, ele joga uma lona por cima, alguma coisa, em questão de segundos ele pulou. Ou faz o jampeamento. Exatamente, põe o jacarezinho lá, deixa um cabo mais comprido, corta do meio e ele entra no condomínio. Percebe? Então, como serão tratados esses pontos voltados para a segurança? Se porventura acontecer alguma coisa, como você trata aquilo? Uma câmera simplesmente identificou que uma pessoa está chegando no muro. Como que você trata para garantir que antes que aquela pessoa pule o muro, ela já foi vista e a central já está tratando a situação? Sim. Tem um ponto que a gente sempre trata que é assim, eu faço sempre uma comparação da parte de segurança com a parte de saúde. Existem itens que são urgentes e itens que são não urgentes. Saúde é urgente ou não urgente? Na minha visão, urgente. É não urgente. Não urgente? Pense assim, se você tiver uma alimentação
saudável, se você fizer atividade física, se você descansar, são atividades que você não faz na urgência. Você faz no dia a dia. Tem razão. Se você não trata, se você não faz isso, o dia que te der um colesterol, uma diabetes, uma pressão alta, um AVC ou alguma coisa do tipo, você vai tratar com urgência. É verdade. Segurança é a mesma coisa. Você tem que tratar de forma não urgente. Então você faz um projeto, você faz uma análise de risco, você trata a situação antes. Então você trata sem que aquilo seja urgente. Inclusive, a gente teve a presença também, né, do podcast do Lupércio, da empresa JL, Sim. que faz toda essa parte aí, né, de análise de risco, e foi muito legal o bate-papo dele. Exatamente. Né? Ele O faz trabalho dele é o não urgente. É o não o urgente. trabalho de desenhar e falar, estou analisando, sem urgência por enquanto, quais são os itens que a gente tem de vulnerabilidade no condomínio. Eu estou te mostrando o risco aonde está e você tem que tomar ação. O que a gente percebe é que muitos condomínios, eles recebem a análise de risco e muitas vezes não levam a sério, né? Por exemplo, o grupo CGTEC faz análise de risco e entrega para o cliente. E lá são tomadas as ações por fase. E muitas vezes o cliente não dá atenção para aquilo, né? É bonito de ver, mas quando a gente mostra para o cliente aonde está a dificuldade, onde está o problema, muitas vezes ele não quer tratar. Sim. Por quê? Porque envolve custo, envolve a escolha da empresa. Não é verdade? É. Porque você tem que tomar cuidado também com quem você escolhe para realizar o trabalho. Sim. Concorda comigo? Pense assim, eu tive uma experiência pessoal em que eu fui fazer uma obra e eu contratei uma decoradora. A decoradora, ela fez o quê? Ela chegou antes e falou, tal item, tal piso, tal acessório, todos esses itens, eles são de boa qualidade e têm um preço menor. O valor que eu economizei na minha obra com ela foi absurdo. Sim. Voltando na linha do não urgente, como você comentou do Lupércio, se você faz uma tratativa antes e você, além de desenhar, você monta o projeto depois. Para você ter uma ideia, nós temos soluções hoje em que eu divido um parcelamento em 72 vezes. Então, a parte financeira que a grande maioria dos condomínios pensam, que os síndicos, os gestores pensam, é na redução de custo. A redução ela vai acontecer por natureza. Na questão de, como eu falei, da decoradora, nós temos acesso, por exemplo, a determinados equipamentos, a determinadas tecnologias, que isso vai fazer com que o projeto saia melhor e mais barato. Eu posso ter, de repente, situações em que aqui eu não vou colocar uma câmera que ela pega 80 metros, talvez pegar duas de 40 vai ser melhor. Sim. E aí o custo do projeto acaba sendo mais interessante. Se você faz por si e você não tem esse conhecimento, essa informação do valor efetivo que custa um projeto ou equipamento, às vezes está gastando X mil num equipamento. Barato sai caro. Que você poderia estar gastando muito menos, economizando. Eu posso pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho sobre a questão da portaria remota? Claro. Porque assim, é muito importante a gente trazer esse assunto. A gente trabalha com a portaria remota e a gente preza muito pela segurança, né? Sim. Então, a gente vê no mercado que muitas empresas não prezam pela segurança, eles prezam para a economia do projeto, né? Onde ele vai apresentar uma proposta e vai ter uma economia. Sim. Né? E aí a gente vê que a concorrência acaba ficando até desleal. Por quê? Porque tem empresas que colocam o famoso chaveirinho, o famoso digitar código, e a gente sabe que todos esses equipamentos podem se transferir a informação para uma outra pessoa fazer acesso, ou até mesmo o chaveiro passar de uma pessoa para outra. Sim. Falando em tecnologia, hoje a gente investe muito na questão facial, na questão da antena de RFID para carro, fazendo clausura, e a gente sabe que isso é um investimento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa diferença, né? A gente até mencionei, o barato sai caro, realmente, né? O que vale a pena é você investir realmente na sua segurança ou você ter uma economia no boleto do condomínio? Eu queria que você abordasse um pouco mais esse assunto na sua visão de empresa, né? Sim. Pensa assim, quando você fecha uma portaria remota, é a mesma pergunta que nós fizemos lá no começo. Qual que é o seu objetivo? É a segurança ou a redução de custo? Geralmente, essa é a pergunta. Geralmente o foco é, eu tenho um valor X mensal
que às vezes é um dos valores mais altos do condomínio, quando você tem a portaria física, e aí eu quero reduzir. Eu não estou preocupado, de repente, tanto com a segurança, eu vou reduzir. E aí, quando você vai para esse processo pensando na redução, você vai no mais barato. E aí entra na linha do que você falou. Ao invés de colocar um equipamento com leitor facial, eu vou no chaveirinho e no leitor de cartão, que é muito mais barato, né? Mas quais são os procedimentos no tripé de segurança? Quais são os itens que foram avaliados, analisados para você definir a melhor portaria remota para você ter no seu condomínio? Pense assim, como você falou do veículo no RFID, o RFID e o tag, ele funciona para a identificação do veículo. Sem dúvida. Não do morador. E aí você tem a facial para fazer a dupla checagem. Exatamente. Eu consigo, em alguns casos, tirar o tag de um veículo, passar para outro. Qual o procedimento de segurança se a pessoa pegar aquele tag e colocar num outro veículo? Ou, por exemplo, não quero colocar a leitura facial por uma redução de custo, eu vou pôr só para o veículo. Eu estou entrando, eu mal intencionado, estou entrando com você, Thaís, no carro. Eu entro com o carro no condomínio, eu vou contigo até a sua casa, a gente sai do condomínio, eu te sequestro, eu levo você comigo e você não consegue dizer que você está em pânico. Porque quando ele passou pela portaria, ele abriu. Quando ele saiu, abriu. Ou seja, o foco foi redução, não foi insegurança. Então, a leitora facial, principalmente mesmo na portaria remota, eu coloquei a leitora facial. Como que eu trato a situação do risco se porventura eu tiver uma situação de pânico? Sem dúvida. Eu falo assim, os números da Mega Sena, algumas horas antes, ele tem valor. Algumas horas depois do sorteio, se você não jogou, ele não vale nada. Na segurança é a mesma coisa. Você, síndico, você responde civil e criminalmente pelo condomínio. Você tem a garantia. Você tem que garantir aqui o patrimônio e principalmente o que tem mais ali dentro daquele patrimônio são vidas. Sim. Se você não pensar nisso antes e porventura acontecer alguma coisa, depois que aconteceu, não vale mais nada. Aí você fica conhecido como? Você é síndica daquele condomínio lá que atropelou uma criança? Você é síndica daquele condomínio que entraram lá e sequestraram uma pessoa? Aí a imagem do condomínio, a sua digestão e o valor do imóvel, ele abaixa absurdamente. Com certeza. Então, a valorização que você tem da vida da pessoa, independente só do valor do imóvel, é o mais importante. Eu falo assim, a gente tem experiência, vive esse mundo hoje, só dos clientes que a gente atende, são mais de 200 mil eventos por dia de pessoas entrando nos condomínios que a gente atende. Então, você imagina a experiência e o que a gente foi adquirindo nesses quase 30 anos aí do segmento. Nossa, nós temos 30 anos? O rostinho é novo, mas já faz tempo que a gente está nesse segmento. Legal. Nós temos uma série de situações que a gente pode comentar, por exemplo, de regiões que a gente atua. Uma boa parte dos condomínios ficam em regiões interioranas. Então, você quer entrar num condomínio do interior? Pega, principalmente se for uma mulher, carregando 2 sacolas pesadas e vai na cola de um morador, entrando no condomínio para você ver se a pessoa não segura o portão para você entrar. Inclusive crianças, né, adolescentes com roupa escolar, né, que a gente vê que a pessoa segura mesmo a porta para entrar. Exatamente. Né? Você mora no interior, é natural que a pessoa que está entrando contigo, você quer ser cordial. Então, a gente está falando que a questão de segurança, ela não se limita só numa análise de risco, ela não se limita só na questão da segurança eletrônica, mas também na conscientização do próprio morador condômino. Né? Porque a gente fala que a informação... Gente, a informação, ela sai de dentro para fora. A maioria da informação sai de dentro para fora. Ou seja, o morador, de uma maneira inocente, acaba levando a informação para fora do que vai acontecer. Olha, eu vou viajar, minha casa vai ficar sozinha, né? Olha, por exemplo, você trabalha dentro de uma casa, a minha patroa, o meu patrão tem isso, tem aquilo. Então, assim, você acaba dando informações e de repente você está num ambiente que tem alguma pessoa mal intencionada e isso gera uma ocorrência, certo? Nós ouvimos casos assim, nossa, minha patroa comprou um carro. Na conversa ali,
Às vezes até a pessoa presta serviço no condomínio, na casa, depois no final do dia ela vai tomar uma cervejinha, vai para um bar, vai para algum lugar, ou numa roda fala, minha patroa comprou um carro que não sabe nem como usar aquele monte de botão que tem no painel, ela tá perdida de... Opa, alguém que ouve... que é o inocente útil, né? A pessoa fala não na maldade, mas acaba dando todas as informações. Ele passa aquilo de uma forma que quem está mal intencionado fala, opa... E aí, isso, a gente tem que também tomar um certo cuidado em relação até que ponto a gente vai fazer de investimento em segurança. Exato. Por quê? Vamos pensar assim, a Thaís é minha vizinha, mora do lado da minha casa e ela usa uma roupa simples, ela tem um carrinho simples, a casa dela tem um monte de coisa para fazer. De repente eu olho, a Thaís faz uma baita de uma reforma na casa, compra um baita de um carro legal, zero, e começa só a andar. Eu não tenho maldade, mas eu vou olhar e vou falar, louco, a Thaís melhorou, né? A Thaís alguma coisa aconteceu, que bom. Mesmo sem maldade, vai chamar atenção. Quando você monta um projeto de segurança, se você começar a querer montar uma muralha, você vai gastar um dinheiro absurdo para montar aquele projeto e, consequentemente, às vezes você não definiu os processos que deveriam de segurança e aquela muralha que você tem, eu simplesmente entro dentro de um carro junto com alguém. Ou situações simples. Nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas que entraram na portaria pedindo para usar o banheiro. Amigo, eu estou apertado, posso usar o seu banheiro um pouquinho? Era a pessoa mal intencionada para entrar. E aí a gente está falando agora da questão do procedimento, que é importante você fazer os procedimentos para estar fazendo esse alinhamento, né? Exatamente. Onde você tem análise de risco, onde você tem a questão da segurança eletrônica e linkando a questão do procedimento. É isso né? aí. Os 3 pilares que a gente fala. A tecnologia, né? Como eu falei, vai ser a última coisa. Isso. O procedimento é o mais importante. Thaís, como síndica do seu condomínio, como você deve ou como você quer tratar essa situação? Juliano, eu quero que seja assim, assim, assim. Ok, então essa ferramenta, e essa ferramenta não é para você. Para você tem que ser essa ou essa, porque essas daqui trabalham com isso que é chave para você. Certo. E eu falo que não existe um sapato para todos os pés, né? Não. O projeto, eu tenho que sentar com você e falar, Thaís, qual é a sua intenção? O que você quer? Tem condomínios, por exemplo, que chegam para a gente e falam assim, eu quero que quando a pessoa apertar o controle remoto, ainda no controle remoto, eu aciono o controle remoto para a portaria olhar, ver quem é que está entrando para apertar o botão para pôr a pessoa para dentro. E você fala, gente, mas é só por uma leitura facial. E o síndico fala, eu quero que seja assim. E tem que ser assim. Percebe? Então, cada projeto, ele é pontual, ele é desenvolvido. Claro que existem normas. Quando a gente desenha um projeto, faz uma análise de risco, você tem a ISO 31000, você tem uma série de normas que você tem que seguir. Não é porque o Juliano falou ou porque o fulano falou. Não. Existe uma regra para você seguir. Um projeto, ele não é desenhado porque alguém achou que... Não. Tem regras. A cerca, eu tenho um muro, por exemplo, 1,5 m de altura, eu vou pôr uma cerca elétrica? Eu não posso. Eu tenho uma altura mínima para colocar a cerca elétrica. Então, existem normas para você montar um projeto de segurança. Parece que cada cidade é uma norma também, não é? Na verdade você tem um monte de coisa, né? Para cada região, para cada cidade, você tem particularidades, né? Quando você faz uma análise de risco, para você ter uma ideia, a gente avalia até a região. Qual é o índice que você tem de estupro, de sequestro, de roubo, de furto daquela região? Para você saber quais são os pontos principais que você tem que atender. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante é essa questão de você conhecer as normas, né? Antes de você fazer a instalação, por exemplo, de uma cerca, né? Seja ela uma cerca elétrica, seja ela uma cerca cortante, né? Você sempre tem que estar atento à norma, né? Porque existe uma norma que pede para que o muro tenha acima de 2 metros para você colocar esse equipamento. Uhum. E isso é muito sério, gente, porque isso pode gerar uma multa para o condomínio. Né? Então, a gente aqui está falando não só da questão do projeto de análise de risco, a questão da empresa que vai fazer, é um conjunto de fatores, né, Ju? Sim. E eu queria até mesmo que você falasse um pouco assim, o que a pessoa, no momento que ela precisa contratar uma empresa de segurança eletrônica, precisa saber? O que ela tem que estar atenta? Pensa assim, olha, a contratação é fundamental que você busque primeiro a reputação dessa empresa. Qual a expertise que a empresa tem para fazer aquele projeto?
Quais foram os projetos que essa empresa já realizou, já executou? Por isso nós falamos agora há pouco da RFP, porque a RFP ela vai balizar as empresas e dizer, olha, a empresa ela tem que ter isso de conhecimento. Ela tem que, no mínimo, ter executado isso. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitos condomínios que fazem o quê? Contratam uma empresa para fazer o projeto. Em cima desse projeto, pede a lista de materiais, pega essa lista e entrega, por exemplo, na mão de uma empresa de um MEI, para executar o trabalho, porque fala, vai sair mais barato. Não sei se você sabe, mas existe uma lei hoje, que é a 147 de 2014, que foi aprovado que MEI, se você fizer determinados trabalhos, como por exemplo elétrica, você tem que fazer o pagamento do imposto, reter o imposto de INSS, de 20% sobre o valor do serviço. Mas tem gente que não faz a retenção. Não faz. E corre risco. E se amanhã, por algum motivo, alguém chegar e comentar e falar, olha, foi contratado, o condomínio é passivo de ser porque pago assim, isso. você pega um orçamento e fala assim, ficou 20% mais barato, só que os 20% é os 20% que ele deixou de pagar, de recolher, né? Ele paga um valor muito mais baixo. Então, o MEI... Isso tem que estar atento mesmo. E às vezes, ele não é maldade, não é nada contra o MEI, não é isso. É que, geralmente, esse MEI, ele não tem faturamento, ele não subiu, ele não se especializou, ele não estruturou ainda a empresa dele de uma forma, ele está caminhando. Então, talvez, será que ele vai ter toda a expertise necessária para poder executar aquele projeto? Você tem que balizar, né? Por exemplo, qual o tamanho do seu projeto, né? Procurar saber quem é a empresa, qual que é o porte dessa empresa, porque a gente mesmo no mercado, a gente concorre com algumas empresas que a gente coloca, vamos fechar um contrato de R$200 mil, né? E ninguém se atenta ao capital social da empresa que está contratando, sim, certo? Sim. Então, assim, às vezes a gente está concorrendo com empresas que têm um capital social de 20 mil. Segurança não é diferente. Né? E eu falo isso da maneira geral, sim, tá? Eu não estou falando só da parte da segurança patrimonial, mas eu estou também falando da parte de segurança eletrônica, ou qualquer tipo de contratação que envolve serviço. É importante que você verifique a condição da empresa, né? A questão do contrato social, a questão também de saber qual foi o capital investido, o que ele tem de patrimônio, isso é muito importante. Sim. Por isso que dá um respaldo para você, né? Eu vou te dar um exemplo. Você pega, por exemplo, um MEI. Na grande maioria das vezes, primeiro que ele não faz o pagamento, não faz a retenção do imposto, e segundo que se acontecer alguma coisa, ele cai de uma escada, acontece alguma coisa, a empresa é ele. E aí essa pessoa, geralmente, ela não tem um seguro, ela não tem uma estrutura e você vai pagar por aquilo. Nossa, Ju, você falou uma coisa muito importante hoje, que é a questão da RT. Eu acho que a gente vai entrar Sim. nesse assunto da RT, né? A RT, é necessário também que as empresas tenham a RT. Exatamente. Né? Você tem que ter um engenheiro para aquilo, você tem um custo para aquela pessoa, para aquela expertise. Então, quando você pega uma pessoa dessa, se porventura acontecer um acidente, dele cair de uma escada ou alguma coisa do tipo, o custo que você vai ter para pagar uma indenização para uma pessoa dessa, às vezes já é muito maior do que o valor que você teria lá de 20% mais barato quando você contrata uma pessoa que ainda, às vezes não só por ser MEI, tá? Eu tô falando MEI porque existe uma lei, mas você pegar uma empresa que está começando, se ela não está estruturada, vai sair mais barato, mas o barato pode sair caro se acontecer alguma coisa no meio do caminho. Até fala um pouquinho sobre essa questão da RT, porque eu acho que tem muita gente que vai ficar na dúvida, né? RT, o que é isso, RT? Eu gostaria que você falasse brevemente sobre o RT e dizer a importância. Sim, a RT é um documento técnico em que um engenheiro ele vai se responsabilizar por aquilo que está sendo implantado. Então imagina assim, você vai fazer uma instalação de uma câmera num determinado ponto e você tem que chegar até aquele ponto com energia elétrica. Para você aterrar, para você colocar aquela infraestrutura por baixo da terra, você tem uma altura, uma profundidade que você tem que cavar. Porque se você colocar ela numa altura muito próxima, dependendo do que acontecer, e às vezes o pessoal economiza no conduíte, passa uma pessoa ali cortando grama, alguma coisa do tipo, ele parte o conduíte e o cabo está ali. Nossa, Ju, você falou uma coisa, me remeteu uma lembrança do passado, porque quem não sabe, eu já atuei na parte de segurança eletrônica, né? Fui comercial dessa área durante 12 anos. E assim, a gente vê cada absurdo nessa área, né? Uma vez a gente foi socorrer um condomínio que estava dando choque no alambrado.
E aí a gente foi acionado para verificar o que estava acontecendo, porque ninguém descobria, e a gente verificou que uma câmera mal instalada e o fio desencapado estava gerando esses choques. Sim. Você imagina o risco que as crianças que estavam usando a quadra poderiam, né, sofrer, né, ser eletrocutadas e caso levar até a morte. Então, quando a gente fala de RT, pessoal, a gente está falando da responsabilidade perante a elétrica, perante também a questão de infraestrutura. Então, envolve um todo, né? Então, é importante que quando você busque uma empresa que tenha engenheiro, entendeu? Que se responsabiliza pela obra, tá? Então, isso é muito importante. Pensa, nós já tivemos situações em que o cliente nos chamou porque o totem dele, de reconhecimento facial, quando o pessoal passava próximo ali, tomava choque. E aí, olha uma coisa simples. Você pode montar um painel de automação, chegando com a energia lá 110, 220, de acordo com a voltagem da região, e você fazer alimentação 12 volts para o totem, que não vai te dar choque. O que a grande maioria das empresas fazem? Levam 220 ou 110 lá no totem. Ou seja, com o passar do tempo, o calor, a temperatura, às vezes sol e chuva, o cabo encostado, ele não usa o cabo PP, aquele preto que tem a proteção em volta. Ele usa o cabo singelo convencional. É mais barato. É mais barato. Eu tenho que economizar. E aí esse cabo com o tempo encostado na lata, ele vai fechar um curto, você pode ficar travado lá num totem. Percebe a diferença? Às vezes uma besteira. Então, onde eu tenho contato? Torniquete de acesso à piscina. Todo mundo está passando por ali, geralmente com o corpo molhado. Está saindo da piscina. Olha a responsabilidade, né? Você vai levar 220, 110 num ponto desse, onde o pessoal passa com o pé molhado. Às vezes tem até aquela piscininha para você lavar o pé. E você vai colocar 220 nessa região. Ô, Ju, você trava a pessoa lá. Com certeza. Você falando em molhado, me surgiu também uma questão do seguro, né? A gente está numa época de chuva, né, intensa, raios, né? E muitos condomínios acabam não fazendo seguro dos equipamentos, né? Sim. E a gente sabe que as empresas de segurança eletrônica se responsabilizam por equipamentos que apresentam, como fala, problemas técnicos, tipo na hora da venda. É uma coisa, né? Sim. Não por infortúnios, digamos assim, se é a palavra certa a se usar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do seguro nos equipamentos, né? Tem a garantia do produto, que é quando ele apresenta um defeito, no qual você vai trocar, né? Você se responsabiliza por um período. Normalmente, a garantia, dependendo de onde você compra, isso tem que prestar muita atenção com quem compra, é de 12 meses para mais, né? E aí a pessoa acha que ela está segura. Então, assim, se queimar, não, eu tenho garantia. Mas a garantia é de defeito, não é a garantia de queima. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Quando a gente monta o projeto, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Nós já pegamos uma série de locais, por exemplo, que muita gente não pensa, mas é fim de linha. O que é fim de linha? É onde a companhia de energia elétrica ela tem as maiores oscilações. Nossa, nem fala em fio de linha. Então, fim de linha, você vai ter impacto direto nas placas. Verdade. Placa de portão, placa de cancela, placas que vão parar a sua operação. Fonte de alimentação. Então, você primeiro tem que fazer um projeto de elétrica, aí entra a questão da RT, do engenheiro. Aí você tem que ter os DPS, né? Pra Isso, os protetores de surto, você tem uma série de proteções que você monta. E aí, depois do projeto de elétrica, você vai para o eletrônico numa rede estável, tá? Quando você fala, por exemplo, do seguro, você tem o seguro que o fabricante fornece conforme ali o tipo de material e de equipamento. Como você falou, tem equipamentos de 12 meses, tem equipamentos que são mais e tem equipamentos que são bem menos do que isso. Às vezes é 3 meses de garantia. Então, o fabricante ele vai garantir, como você falou, contra defeitos de fabricação. Ponto. Qualquer problema causado por danos causados por terceiros, vamos assim dizer, descarga atmosférica, algum problema de raio, problemas elétricos, ou alguém que, mau uso, qualquer coisa do tipo, a garantia não vai cobrir. Fatalidades. Exatamente. Você pode fazer a contratação, por exemplo, nós temos alguns modelos de contratação em que você pode contratar como locação.
E aí a responsabilidade de funcionamento Passa é da a ser empresa. da empresa, sim. E aí nós fazemos seguro do equipamento, caso você tenha algum problema lá, mesmo de mau uso, o seguro cobre. Mas Então, a gente tem vários tipos de locação. Isso. Você tem a locação do equipamento sem o seguro, que é uma opção. Exatamente. E aí você tem a locação com o seguro dos equipamentos. Exatamente. É isso, a gente tem que deixar muito bem claro, porque quando você está falando de locação, às vezes a pessoa vai entender que quando ele loca um equipamento, o seguro já está incluso. Não, é opcional. Assim, tem locação que você faz... Deu problema num defeito numa câmera ou em qualquer outro tipo de equipamento, vai lá e tem obrigatoriedade de trocar e colocar um outro no local. Sim, sim. Mas tem também locações que, se caso der um raio e queimar tudo, você vai ter que acionar o seguro. Exatamente. Então a gente tem que deixar isso muito bem claro para não levar isso depois num problema mais à frente. Sim. Isso, na verdade, quando você desenhar o projeto, quando é feito o desenho do projeto, automaticamente, no final do projeto, a gente já está falando, olha, desenhou, chegou, especificou tal, ficou X. Nós temos essas modalidades. Locação, comodato. E se a gente for avançar aqui nessa parte financeira, tem muitos recursos. Locação mesmo, quando a gente monta um projeto, eu vou te dar um exemplo. Um cabo PPS que eu falei agora há pouco. Quanto tempo um cabo desse vai durar? 15 anos? Você vai alugar um material que dura 15 anos? Daqui 3 anos, por exemplo, já não faz mais sentido. Você vai estar pagando por um item que não faz sentido. Por isso que é importante o projeto, para a gente entender qual tecnologia, qual a infraestrutura, porque a gente está em frequente mudanças, né? Exatamente. Muita tecnologia chegando, para a gente também não investir errado. Exatamente. Ju, eu queria ficar aqui mais tempo conversando com você. Eu também. Porque é um assunto que eu realmente gosto muito, né? Sim. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Que pena. Mas gostaria de agradecer aí, de participar com vocês. Deixar os meus contatos para o pessoal depois. Pode. O contato a gente vai colocar aqui para o povo. Né? Sim, para que quando vocês forem montar um projeto de segurança, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa do tipo, a gente faz uma visita, vai até vocês, faz esse levantamento, entende a necessidade e monta um projeto, como eu falei, né? Um sapato para o pé de cada um que está nos ouvindo aqui. Então, contem com a gente aí e a gente está à disposição com toda a expertise aqui para poder montar esses projetos aqui para os seus ouvintes. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Vamos marcar uma próxima entrevista, uma próxima oportunidade para a gente debater mais um pouquinho sobre Combinado. isso. Quando vocês quiserem. Obrigada, gente, por mais um podcast. E conte com a gente. Se quiserem mandar perguntas, tiverem dúvidas, por favor, mande para a gente que a gente responde, tá? Manda aí para o Juliano. O Juliano faz questão de estar respondendo a todos, tá bem? É isso aí. Muito obrigada. Até um próximo podcast. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde portaria, controladores de acesso, vigia, ronda, segurança armada, portaria remota e soluções completas na área de facilities. Nossos profissionais são altamente treinados e dedicados a proteger o que é mais importante para você. Com bases localizadas em São José dos Campos, São Paulo, Alphaville, ABC, Jundiaí, Campinas e Indaiatuba, a CGTEC gerencia 450 condomínios e conta com uma força de trabalho de mais de 4.300 profissionais dedicados. Estamos comprometidos com a sustentabilidade e responsabilidade social, implementando os 3 pilares do ASG, ambiental, social e governança. Buscamos constantemente parcerias que agreguem valor e contribuam para um futuro melhor. Na CGTEC, valorizamos as pessoas. Nossos clientes são a nossa prioridade e trabalhamos incansavelmente para construir relacionamentos de confiança e parceria. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security.
Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.